Alô, você, hora da questão comentada. Dentro dessas últimas postagens aí, eu tenho trazido questões da banca CESP. E trouxe hoje mais uma sobre pronome. Vamos ver? Olha lá. O vocábulo que, da linha 29, poderia ser substituído por o qual, sem alteração dos sentidos e da correção gramatical do texto. Aí isso que está transcrito em vermelho, lá no finalzinho da segunda linha tem um que grifado. Esse é o que da linha 29. Pause a sua tela, dê a você mesmo a oportunidade de avaliar o seu conhecimento, pense no que você marcaria e volte comigo em seguida. Vai lá. Muito bem, o que acontece? Eu nomeei essa questão de 2019 como uma questão de pronome. E aí, uma das coisas que a gente aprende na escola é que a palavra que, algumas vezes, ela pode ser uma conjunção, mas outras vezes ela é um pronome relativo. E quando a gente fala que o que é um pronome relativo, muitos professores falam que todas as vezes que o que puder ser substituído por o qual, ele é um pronome relativo. Eu, Ricardo, não gosto disso não. Porque eu nunca substituo que por o qual. Eu. Por exemplo, o livro que eu estou lendo é de suspense. Eu falo assim, o livro que eu estou lendo. Eu não falo o livro o qual eu estou lendo. Por exemplo, o vinho que eu comprei foi barato. Eu não falo o vinho o qual eu comprei. Por exemplo, o carro que eu tenho é seminovo. Eu não falo o carro o qual eu tenho. Mas eu tenho certeza, não te conheço, mas eu tenho certeza que o seu professor de português já te disse um dia que o pronome que a palavra que é um pronome relativo, quando ele pode ser substituído por o qual. Não gosto disso não, mas quero que você saiba também que o que vai ser um pronome relativo, peraí, vamos colocar aqui, ó. O que vai ser um pronome relativo quando ele retoma, por exemplo, um substantivo que vem antes dele. Ou seja, quando ele retoma um substantivo antecedente. Então, substantivo é nome. Pronome, que está colocado em função, em prol de um nome. Ou seja, em função ou em prol de um substantivo. Então, quando eu digo assim, o conteúdo que estudei caiu na prova. Então, ao dizer o conteúdo que estudei caiu na prova, antes desse que, nós temos a palavra conteúdo. A palavra conteúdo, ela tem um artigo antes dela. Toda palavra que é determinada e precedida por um artigo, ela é o que a gente chama de um substantivo. E a palavra que, no caso, está retomando um substantivo, essa palavra que, ela é um pronome relativo. É como se eu dissesse assim, o conteúdo caiu na prova, estudei o conteúdo. É isso. Agora, honestamente, você não fala o conteúdo o qual eu estudei caiu na prova. No entanto, esse pronome relativo que, ele é equivalente a qual. Mas não é só qual, porque não existe plural de que. Não existe ques, mas existe qual e quais. E aí eu acho que quando o CESP criou essa questão, a hora que ele pegou uma frase do texto que tinha um que, e ele mandou trocar por o qual, muita gente de cara deve ter falado assim, legal, eu já cansei de ouvir falar que todo que pode ser substituído por o qual. E marcou como verdade. Mas vamos lá na tela. Olha o fragmento. Os principais avanços ocorreram com a entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública em 1985 e do Código de Defesa do Consumidor em 1990, que conjuntamente formaram o microsistema processual
para assegurar os interesses da população. Aí você está vendo que antes desse que tem uma vírgula. Isso quer dizer que esse que não está retomando 1990. Porque como é que eu retomo alguma coisa separando o elemento retomado pelo elemento que está retomando? Não posso fazer isso. Então, se você tem um pouquinho de malícia, o que você tinha que entender, olha lá, é que esse que, quando fala que conjuntamente formaram, como é que eu posso colocar o qual conjuntamente formaram? Porque a expressão o qual, ela está no singular e o formaram está no plural. Então, se existe um erro de concordância, eu não posso trocar o que por o qual sem comprometer a correção gramatical no texto. Você acertaria essa questão caso, na hora da prova, você tivesse julgado esse item como errado. Olha só. O assunto de que falei é complexo. O assunto de que falei é complexo. Eu coloquei agora um pronome relativo que com a preposição antes. Eu não poderia dizer o assunto que falei, porque sempre que eu tiver um pronome relativo, eu tenho que olhar um verbo que está depois. E olhar a regência desse verbo. Se eu falei de. Então, é o assunto de que falei. Se eu te disse que o que pode ser substituído por qual, não é o qual. Porque aqui tem uma preposição. Essa preposição de, com esse o de o qual, ficaria assim, ó. O assunto do qual falei. Então, não é todo o que é substituível por o qual. Às vezes pode ser os quais, às vezes pode ser as quais, às vezes pode ser do qual, às vezes pode ser pelas quais. Se eu digo, por exemplo, as obras em que me baseio são portuguesas. Então, quando eu coloco que as obras em que me baseio são portuguesas, coloquei aqui um que, novamente precedido de uma preposição. Eu não poderia dizer as obras que eu baseio. Não, porque o verbo basear-se, quem se baseia em. Então, antes do que, a preposição depende da regência do verbo que está depois. E aí, se eu substituir isso aqui por qual, não posso, porque eu me baseio nas obras. Então, não é nas qual, é nas quais. Eu tenho que ver o antecedente. Eu acho até que o relativo qual soa melhor, só que o que é mais seguro? Só existe de que, não tem plural, nem masculino, nem feminino. Em que, não tem plural, nem masculino, nem feminino. Agora, com qual, tem o de qual, o do qual, ou da qual, o dos quais e o das quais, o pela qual, os pelos quais, e assim por diante. E mais uma vez, se você voltar ao texto, olha lá comigo, eu quando falo os avanços da lei da ação civil e do código, a lei de ação civil e o código é que formaram o microsistema. Então não é o qual, é os quais formaram o microsistema. Acertou? Talvez tenha acertado, mas não pensou nesses meandros todos. Olha só, eu não sei quais são os seus planos, mas se os seus planos incluem concurso, e se inclui um concurso do CESP, e levando em conta o dia que eu estou gravando essa questão, eu não sei, de repente você vai ver essa questão daqui a 2 anos. Mas se levando em conta que eu estou no período de hoje, tem um concurso aí da Polícia Civil do Distrito Federal a ser organizado pelo CESP. Seja esse concurso, se você está vendo quando ele não aconteceu ainda, ou seja um outro qualquer do CESP, vá lá no meu site, olha aí no endereço, www.ricardoerce.com.br e procure uma coisa lá chamada Curso 10x10 Pronome.
Ali você vai encontrar 10 questões de pronome. Tá? Até engasguei, desculpa. E essas 10 questões sempre apresentando uma teoria, e essa teoria em cima da cobrança do CESP. Nós vamos falar de pronome relativo? Vamos. De pronome pessoal? Vamos. De pronome demonstrativo? Também. Em 10 questões, 10 revisões sobre pronome. E o melhor, R$10. Dado. Vai lá, www.ricardos.com.br.